influenciar é você, de alguma forma positiva, transformar a vida da pessoa. As pessoas confundem influência com manipulação. E influenciar, quando você influencia positivamente essa transformação e impacta a vida das pessoas, a pessoa sente aquele sentimento de gratidão ou de representatividade, ou ela quer se espelhar em você, naquilo que você faz, naquele resultado que você tem, o conhecimento que você tem, como que você trata as pessoas, com quais pessoas que você convive. Então isso é muito importante. Então, quando você influencia positivamente, você gera resultado para a pessoa, você gera transformação e nada motiva mais qualquer ser humano do que o próprio progresso. Então, a influência, hoje, ela é muito importante no mercado, em qualquer mercado. Os maiores bilionários do mundo, as maiores empresas do mundo, humanizam as suas marcas por meio da influência. Porque as pessoas elas querem ter alguém para se espelhar, né? A admiração do latim é mirar à distância. E aí quando a gente tem pessoas que a gente está mirando à distância, eu falo, quem admira, mira. Quem se compara, para. Então você precisa ter pessoas que você admire, que seja representada por você, ou seja, aquela jornada do herói ou aquela pessoa que já alcançou aquele resultado que você quer. E aí você é influenciado positivamente na sua própria transformação da sua evolução. Então a influência é a nova moeda e a atenção é o novo petróleo. A gente precisa saber como reter a atenção das pessoas por meio da influência, causando a transformação e, obviamente, gerando resultado não só para a pessoa, mas para nós mesmos. Johnny, sensacional. Eu tive, né, em uma mentoria sua que falava justamente sobre influência e você contou uma história que você começou muito pequenininho e você foi ganhando escala e hoje você tem o tamanho que você tem. Conta pra gente como é que foi essa trajetória de quando você era pequeno, o que você fez, quais são os passos. Não sei se eu estou me adiantando aqui as perguntas, Jussiel, mas quais são os passos que a pessoa também tem que seguir para chegar nesse nível de influência que você tem hoje? Eu demorei muito tempo a entender isso, né? Entender esse jogo da influência, porque eu já tinha uma empresa com um tamanho considerável no mercado. Não é a maior empresa do mercado, mas do mercado de educação, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, é a maior. Mas já tinha um tamanho relevante de clientes, já tinha resultados expressivos e eu era totalmente low profile. Low profile é aquela pessoa que não aparece na rede social. E vendo o crescimento de empresas de educação, e assessorando empresas de educação, porque, como o Jussiel falou, sou considerado o contador das estrelas para muitas empresas. A gente trabalha com G4 Educação, a gente trabalha com o Thiago Nigro, Joel, Caio, Flávio Augusto. Vendo essas empresas de educação crescendo, eu vi uma oportunidade. Eu falei, poxa, tem muita oportunidade nesse negócio, tem muito crescimento em termos de faturamento, a lucratividade é alta, a responsabilidade em relação à contabilidade que eu fazia é menor. Então, por que eu não posso também ser uma empresa de educação ou um influenciador do meu próprio negócio? Se eu for influenciador do meu próprio negócio, talvez eu gere mais oportunidades, mais receita, maior poder da conexão ali com o meu público. Então eu falei, poxa, vendo outras pessoas fazendo, eu também quis fazer. Eu tenho também um cliente chamado Ricardo Novak, que é um dos maiores influenciadores aí, tem um maior ecossistema de odontologia também. Ele é um grande influenciador da área. E vendo o resultado dessas pessoas, eu falei, cara, por que não fazer isso para o contador, né? Porque muita gente vê assim, o concorrente ele está disputando o meu mercado, mas o concorrente ele pode correr ao seu lado. Você pode aprender com ele, aprender com você e você perceber que tem espaço para tudo. Então eu tive essa cabeça e falei, cara, vou tentar fazer alguma coisa diferente no mercado de influência para que eu seja mais visto, mais lembrado, a minha notoriedade vai ficar maior e, consequentemente, visibilidade e resultados também serão maiores. Então, em 2020, veio a pandemia e eu ainda não tinha nenhum tipo de influência, eu resolvi abrir minha rede social, tinha 500 seguidores no Instagram, principalmente, é a minha rede social mais forte, e eu comecei a produzir conteúdo técnico ali, e a galera não engajou. Não gostou, porque era um conteúdo técnico, eu não tinha ainda entendido o jogo da influência. Comecei a produzir conteúdos sobre contabilidade, sobre tributação, sobre imposto de renda, que tem que ser produzido? Tem, mas não pode ser só isso. Se for só isso, você não retém a atenção das pessoas. E aí, a um certo momento, tem um cliente chamado Yezer, que é um dos maiores estrategistas de Instagram do país, na minha opinião, e ele me disse o seguinte, falou, Johnny, quem é seu público? Falei, meu público são os empresários, são os contadores. Falei, cara,
para você engajar o empresário contador, o Instagram é uma ferramenta. Você precisa entregar um conteúdo que seja mais topo de funil, que alcance mais pessoas, que engaje mais pessoas. Engajando essas pessoas, o conteúdo também vai ser entregue para essa parcela de empresários e de contadores que te seguem. Porque nem todo mundo que te segue são empresários, nem todo mundo que te segue são contadores. Faça um conteúdo que alcance a mensagem, o poder da mensagem seja para mais pessoas. E qual conteúdo que era esse naquela época? É o conteúdo do estilo de vida, do lifestyle. Então, ou seja, quando você cria o Instagram como um canal e você é a estrela do canal, todo mundo que participa ali da sua história é uma construção de uma narrativa da sua própria vida. Então todo mundo tem uma vida diferente, todo mundo se conecta mais com uma coisa ou menos com outra. Então eu comecei a colocar os meus hábitos, os meus treinos diários, coloquei a minha família, as minhas viagens e fui colocando conteúdos técnicos, conteúdos de venda e comecei a trilhar uma jornada pequena ali. E aí eu percebi, poxa, eu preciso ter uma representatividade melhor na minha comunidade, né? Eu ainda não entendia direito naquela época o poder da comunidade, o poder da representatividade, mas eu falei, cara, eu precisava ser mais visto, né? Pelo contador. E aí o que eu fiz? Eu falei, tava bem na época, era 2021, tava bem na época do lançamento do filme do 007, e eu falei assim, cara, eu vou criar uma história, um storytelling, que é a história que você cria, né? Com tudo que você já viveu, e baseado no 007. Então eu criei o 00J, que era o agente secreto, o Johnny do passado, que cresceu muito rápido e não contou nada para ninguém, ele era secreto, que é o 00J, que ia atrás do Johnny do futuro, que é o Johnny contador, que queria contar para os contadores o que ele fez para chegar onde ele chegou. Criei essa narrativa, construí um filme de Hollywood, assim, uma mega produção, com um carro de luxo, com traje na beca, assim, o smoking, tudo certinho. E aí eu construí essa narrativa. Esse filme chamou muita atenção do mercado. Foi muito questionado pelo mercado, né? Porque é uma linha muito tênue entre o ridículo e o legal, mas o mercado gostou. E aconteceu minha primeira imersão com 28 pessoas. 28 contadores e pessoas do mercado tradicional. E o mais engraçado é que nessa imersão, eu contei, tinham mais empresários fecharam comigo a contabilidade porque assistiram o filme do que alunos fecharam comigo para estar na imersão. Por quê? Porque a pessoa ela desconfia no começo. Quando você aparece na internet, a primeira coisa é as pessoas te julgam. Fala, cara, esse deve ser um artista, deve ser um empreendedor de palco. Só que quando elas iam lá e viam meus números, quantos clientes eu tinha, quem eram os clientes que eu atendia, falar, opa, esse cara não é qualquer um. E aí eu comecei a ser visto, comecei a ser lembrado, comecei a criar essa jornada de herói, comecei a potencializar os eventos da minha própria comunidade, comecei a construir uma narrativa ali de prosperidade, que eu falo, a contabilidade para mim é a profissão do futuro. Porque muitos acham a contabilidade ultrapassada, a contabilidade um mal necessário, mas por que eu acho que é a profissão do futuro? Porque é a profissão que é conectada com os maiores agentes de transformação do país, que são os empresários.